Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o SNCI. Saiu o relatório dele aí. Vocês devem estar assistindo esse vídeo no dia 3, né? Então saiu dia 2. Vamos conversar um pouco, ver como é que o fundo tá. Passou por emissão e já alocou, alocação super rápida. É aquilo que eu venho comentando com vocês a respeito do SNCI, né? Ele faz pequenas emissões sucessivas. Eu sei que tem gente que não gosta, mas entendam a estratégia. Em vez de você fazer uma emissão grande e lá aquela demora para alocar, não, o que o gestor faz? Ele faz várias emissões pequenas, sucessivas, porém é aquela coisa, emite, aloca, super rápido, não tem aquela coisa do fundo, o fundo está alocando e tudo mais, toda aquela demora, enfim, são estratégias, né? Cada gestor trabalha aí com da sua maneira que achar mais interessante, e confesso que no início eu vi instante de emissão sucessiva, eu ficava meio assim, putz, toda hora, né? Mas depois que eu entendi que a dinâmica era essa, eu falei, cara, legal, né? Acho que não tem outro fundo que faz dessa forma, né? Acho que a maioria dos fundos gosta de fazer uma emissão grande, focada, e ele não, ele tem essa pegada de várias sucessivas, né? Enfim, temos alguns dados aqui no canto, né? O fundo recém completou um ano, e vem fazendo um trabalho muito legal, já está com PL de 415 milhões. Então tem tudo aí para daqui a um tempo estar aí batendo a marca dos seus 1 bilhão de patrimônio. Não demora, no ritmo que está indo aí. Tá bem interessante. E as taxas, né? Taxa de administração, gestão, tá aqui 0,9, legal. É um dos grandes diferenciais desse fundo, né? Essa questão de taxa. São 34 operações, prazo médio de 3,62 anos, né, que vai dar aí mais ou menos uns 3 anos e 7, 8 meses. Um pouco mais, um pouco menos, viu, pessoal? LTV médio da carteira de 61% e o yield all-in 16%. O que é o tal do yield all-in? Tem até uma notinha ali. É o yield considerando as projeções, né, de inflação e de CDI. E lembrando, eles utilizam o Boletim Focus para fazer isso. Você sabe que o Boletim Focus ele costuma dar umas erradas, tanto para cima quanto para baixo. Então, se ele estiver errando para baixo, isso aqui vai ser bem melhor, né? O yield anualizado, né, que é em relação à cota de fechamento do mês, 16,37%, patrimonial 98,23%, ele tem 25 centavinhos acumulado, a gente já vai para a carta do gestor, né? Nesse mês, em plena deflação, ele teve um resultado legal, né? Teve 1,25 de resultado e distribuiu R$ 1, então ele ainda segurou um pouco os resultados, né, para manter uma distribuição mais linear e tal. Aqui a gente consegue ver as últimas distribuições desse fundo, passando por deflação normal, a gente já sabe como é que é. Ele tem aqui um gráfico de spread médio da carteira e rentabilidade. Vou parar aqui na alocação e vamos para a carta do gestor para a gente entender o que aconteceu nesse mês. Bom, até que o Power BI carrega. Então, vamos lá, Suno. O fundo teve um resultado distribuível de R$ 1,25, bem interessante, né? Então ele até coloca que foi o mês mais rentável dos últimos 3. A gente teve em agosto 1,01 e R$ 1 em setembro e 1,11 em outubro. E agora a gente tem aí 1,25, né? Acho até repetido aqui em outubro, acho que é isso mesmo, ficou repetido aqui, deve ser outro mês, enfim, 1,25 aqui no mês, né? Ele coloca a melhora do desempenho por conta da diminuição dos efeitos da deflação. Um ponto legal de comentar que é o seguinte: ressaltamos que o resultado dos CRIs referente ao mês de outubro não contribuíram com todo o potencial, uma vez que os ativos adquiridos com o recurso da quarta emissão não tiveram o pagamento de suas PMTs considerando o mês cheio. Por quê? Como ele comprou um monte de CRI no meio do mês, esses CRIs pagaram só o meio mês, né, digamos assim. Aqui, ó, a gente consegue ver os resultados do fundo, né, aí, frente à inflação. E a gente vê que vai melhorando aí conforme a inflação vai vindo, né? Então, normal, passando pela deflação, faz parte. A gestão optou por distribuir somente R$ 1, deixou 25 centavinhos no bolso aí. Vocês sabem, tem mais 2 distribuições ainda por vir. Então,
se imaginando assim de forma bem bruta, o fundo tem 12 centavos, 12 centavos e meio, né, para essas próximas duas. Essa de agora, que vai no meio do mês, é a próxima, né? Enfim, vamos acompanhando. O fundo ele fala sobre finalização da quarta emissão de cotas, captaram super bem, né? Conseguiram ter excesso de demanda, como sempre está tendo. E ele coloca, né, que a alocação rápida e o fundo terminou só com 4% do PL no caixa. E dessa oferta, 32,9 milhões, 65% do volume da oferta em novas operações e quitação de compromissadas. Aqui temos as novas alocações. Temos esse CRI MZM, Discurso de Financiamento de Empreendimento Way Petrópolis, lá em São Bernardo do Campo. 70% das unidades vendidas, o que é bom, né, de implência baixa, legal. Ele fala um pouco sobre a construtora, que tem um track record legal, já construiu mais de quase 1 milhão de metros quadrados. E um CRI, valor total de 50 milhões de reais, divididos aí em 5 tranches, em 5 parcelas. E a taxa de operação IPCA mais 12. Olha só, a taxinha legal, hein? E o fundo vai pegar a totalidade da operação. Temos também 5,7 milhões desse CRI RDR, uma nova tranche, IPCA mais 12 também. Temos esse CRI New Space, contrato de locação por investidor do segmento logístico, 13 milhões de reais. Garantia a sucessão fiduciária dos contratos de aluguel, que garante uma cobertura mínima mensal de 200% sobre o PMT do CRI. E aí, em caso de alguma rescisão ou término de algum desses contratos, a cedente tem 60 dias para botar um novo contrato para manter esse acordo pré-estabelecido. Um ponto legal que a Suno colocou uma put, opção de venda, né, com o intuito de fazer hedge, já que o cedente já possui outra dívida com vencimento final do ano de 2023. A intenção é fazer com que o CRI New Space possua prioridade no pagamento diante essa outra dívida. O CRI possui taxa de CDI mais 3 e o fundo comprou aí os 13 milhões dela. E, por último, terceira tranche do Supreme Garden. Qual que é o ponto que a gente pode comentar? Tá vendo essa primeira operação aqui, ó, que o SNCI se comprometeu com o investimento da totalidade da operação? Qual que é o pulo do gato? Qual que é o ponto legal disso? Hoje, o fundo, do tamanho que ele está começando a ficar, né, chegando à marca de seus 500 milhões de reais, ele vai começar a bancar as operações de forma exclusiva. Então, não vai ter mais aquela coisa que acontece em fundos menores. Isso é normal, galera. O tamanho do fundo permite isso. Quando o fundo ele é pequeno, o que ele tem que fazer, né? Vamos imaginar aqui um fundo de 200 milhões de patrimônio. Ele vai pegar uma operação de 50 milhões? Só ele? Não faz sentido. Não vai ficar 25% concentrado, né? Não deveria. E, de fato, a maioria dos fundos não fazem isso. Então o que ele faz? Geralmente ele chama um segundo investidor para participar e tal, tudo mais. Agora, quando o fundo já começa a ficar grande, ele já não precisa do segundo investidor, não precisa de ninguém, ele mesmo banca. E qual que é o ponto legal dele mesmo bancar a operação? Porque é o seguinte, quando senta o fundo e a empresa que está querendo fazer um CRI, seja de um galpão logístico, seja de uma incorporadora, seja o que for, o que a incorporadora, o que a empresa joga na mesa? Fala assim, tá, vamos fazer um CRI? Vamos, mas eu vou fazer com você, você garante a captação? Aí o seu fundo é pequeno, ele olha assim e fala, caralho, pega o telefone, liga para outro fundo, cara, me ajuda aqui, não sei o que, tô com CRI assim, assado, não sei o que, peraí, parará. E aí, se o outro investidor fala, putz, não dá, aí ele já vira pro cara, pô, não garanto, eu garanto só 25%, uma operação de 50%, usando aquela de exemplo. Aí o cara fala, não, eu preciso que você garante. Aí o que ele faz? Ele sai da gestora do fundo pequeno e bate na porta de uma outra gestora de um fundo maior. Bate lá e fala, e aí, cara, mesma coisa? O cara, não, eu garanto, meu fundo tem 2 bi de patrimônio e, no pior dos casos, eu vendo aqui um CRI e garanto sua operação. Então, tipo, segue a vida. Só que acontece, com o SNCI ficando grande, ele vai ser o fundo que o cara que não conseguiu garantir a captação vai bater na porta. Então o pessoal vai bater na porta lá da Suno Asset, vai falar, cara, tô precisando de um CRI assim, assim, assado, não sei o que, 50 milhões, você garante? Garanto. Beleza, então vamos fazer? Vamos. Só que qual que é a contrapartida? Tá, eu garanto a operação, mas eu vou definir. Então eu vou pegar, vou colocar uma put, vou colocar uma taxa mais legal, os custos de duração, enfim. Ela trabalha de forma que seja vantajoso ao fundo. Isso é muito bom, é a originação e estruturação de ativos, isso é muito bom para quem é o cotista, porque o cotista que está lá na outra linha, né, na outra ponta, que está emprestando dinheiro para a gestão e a gestão está comprando o CRI. E quando a gestão pega o CRI, que nasceu do zero, e estrutura ele todo, ela sabe tudo. Ela não, é muito mais difícil
do fundo entrar numa barca furada de tabela, porque eles estão desde o início, desde a primeira conversa eles estão sentando com o cara. Então, e falando tudo sobre o crime. Então é bem interessante isso. É coisa que com o tamanho do fundo vem permitindo, vai permitindo com que o fundo consiga fazer isso e tal. Enfim, é uma coisa boa, e esse fundo, com o horizonte de crescimento que ele tem, isso vai acontecer cada vez mais. Vocês vão ver cada vez mais o fundo entrando em CRI, que só ele é o único investidor. E a gente já vê isso em outros fundos, viu, galera? Não é porque da assunto tá puxando a sardinha, não. A RBR faz isso pra caramba, Kinea faz isso pra caramba, enfim, os grandes fundos fazem isso pra caramba. Então é um ponto legal. E qual que é o ponto, por exemplo, que a RBR faz nos fundos dela? Ela vai lá e, vamos supor, ela estrutura esse primeiro CRI, né? 50 milhões, tudo mais, lá banca operação, IPCA mais 12. Aí ela pega essa operação. Aí chega um outro fundo pequeno ou outro investidor e fala, caraca, putz, queria esse CRI e tal, você não me vende, não? Aí eles falam, não, te vendo, mas eu não te vendo IPCA mais 12, te vendo IPCA mais 11, vou exagerar aqui. Te vendo IPCA mais 11, faço a compressão de taxa, faço o ganho de capital. Então ela ainda pega aquele CRI que é um CRI bom, um CRI top, e consegue ofertar no mercado para outros investidores, fazendo compressão de taxa, fazendo ganho de capital aí para o fundo. Então isso é assim, é o melhor dos dois mundos. E consequentemente só acontece quando o fundo ganha um certo tamanho. Enquanto o fundo é pequenininho, ele não tem muita força para fazer isso. Então, quanto mais o fundo cresce, mais ele se permite a fazer isso. Então a gente vê isso acontecer, por exemplo, Urca. Urca era um fundo pequeno que vem crescendo bastante, e cada vez mais a gente vai ver o Urca entrando em operações cada vez melhores por isso, porque antes, falando de Urca, né? Antes era um fundo pequeno que não tinha nem tanta. Imagina, você vai vou fazer uma captação aqui, você garante que vai conseguir captar? Putz, não sei. Agora não, agora já é um fundo que faz uma emissão aí vai captar. Claro, nos valores atuais está muito ruim, mas enfim. Fazendo emissão vai captar. Mesma coisa que no SNC. Faz a emissão, consegue captar tudo. Então isso faz com que o cara da outra ponta, a empresa que está precisando do CRI, está precisando do dinheiro, ela já sabe qual porta que ela vai bater. Ela vai bater na porta da gestora pequenininha e vai perder tempo conversando sem saber se o CRI vai sair, ou ela vai bater na porta da Suno, da RBR, da Kinea, para conseguir o dinheiro que ela está precisando. Então isso vai acontecendo conforme o fundo vai crescendo, vai ganhando corpo, né? E fora o network todo, mas falando só da influência do PL nisso, né? Enfim, perfil de risco corporativo contratual pulverizado, super alocado, né? E com a parcela legal em CDI, hein? Eles aumentaram bem essa parcela, eles até comentaram ali na carta do gestor que eles aumentaram essa participação, ficou aqui no final. O fundo saiu de 11% em CDI para 26% de maio até outubro, então em 5 meses aí, mais que dobrou a exposição. E vamos acompanhando para ver. Se começar aquela coisa que está aparecendo, né, que vai aumentar a Selic de novo, né, já estão ventilando essa possibilidade, aí você acha que seria legal continuar esse aumento. Né? Vamos ver como é que vai ser a inflação ano que vem, né? Até porque com essa questão dessa PEC aí, pode ser que a gente veja uma inflação bem forte no ano que vem. E aí tem que surfar na onda, né? Tem que ir onde dá para surfar a onda, não dá para fugir. Claro que nesse momento, se vier acontecer um cenário inflacionário ano que vem, a gente vai ter tanto operações CDI entregando muito, quanto operações CDI, IPCA, então interessante. Aqui é a carteira dele, a gente consegue ver. Galera, a gente já conhece a carteira, já conhece todas as operações, não tem muito o que falar, a gente já viu as novas operações, sempre que tem nova operação eu perco um tempo aqui falando sobre elas para a gente poder entender. E é isso, né? O fundo toda hora com novas operações aí. Aqui tem um rating de risco aí da Suno, que eles mesmos criaram, né? Então a gente consegue ver A2, A3, enfim. É isso aí, esse fundo é um middle risk clássico, né? No mais, vamos acompanhando com essa questão toda da NTNB em patamares um pouco mais elevados. Para quem tem dinheiro na mão, no caso ele já alocou, mas para quem tem dinheiro na mão é muito bom para comprar novas operações com taxas cada vez melhores. Então a gente vai aguardando.
certamente, pessoal, não só desse fundo, viu? Quando eu falo, galera, tem um ponto legal. Quando eu faço algum comentário de deflação, o rendimento vai subir a partir desses meses, sempre vem uma pessoa e comenta: ah, mas isso é para todo fundo de papel. Sim, é para todo fundo de papel. Mas como eu tô falando deste fundo especificamente, ou do outro fundo em outro vídeo, né? Então, por favor, né? Entendam isso. Porque sempre vem esse comentário e eu fico assim, porra, tá me tirando, né? Enfim, então, a partir dos próximos meses, este fundo e os outros fundos de papel, para não dar margem para os comentários, vou começar a melhorar os rendimentos. A gente vai ver isso aí e vai chegar lá em janeiro, a gente vai nem lembrar que deflação existe. Então, aquela coisa, né? Os fundos são tudo aí, negócio super abaixo do VP. Vocês vão dar mole? Vocês vão fazer igual os FOFs? Um monte de FOF aí com dinheiro e está de braço cruzado vendo os fundos de papel de graça. Não seja FOF. Não seja FOF. A hora que o preço cair pra caramba, não fique com medo. Compre. Valeu!